Entrevista. Olá, uma vez mais boa tarde aos ouvintes do Rádio Clube de Angra, e sabemos que o primeiro Congresso Insular Olhar o Futuro está mesmo aí a chegar. É organizado pela Olhar Poente. Educação, Cérebro e Mente vão estar em análise de 30 de maio a 1 de junho, de quinta a sábado próximos. Nestes dias, aqui pelo Rádio Clube de Angra, temos recebido um vasto painel de oradores ligados às várias matérias que vão ser abordadas. Hoje temos connosco já a educadora de infância, que também é presidente da equipa de coordenação regional para a intervenção precoce. Ela vem do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira e chama-se Anabela Faria, a quem dou para já as boas-vindas e agradeço a sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, eu é que agradeço o convite. Ora, essa vai participar na mesa redonda, subordinada ao tema Intervenção Precoce nos Açores, Perspectivas do Futuro. E começaríamos talvez por aí, teríamos muito para conversar. O tema, de facto, dá abertura a muitas divagações importantes, mas talvez ia-lhe perguntar quando foi contatada pela Olhar Poente e para participar com os seus colegas nesta mesa redonda, o que é que achou que seria o mais importante a levar para este congresso? Bom, eu fui convidada já há algum tempo pelo Dr. Sérgio. Na altura ele disse-me que estava a pensar num projeto, mas não me disse qual. Portanto, só mais tarde é que realmente soube que estava a organizar esse congresso. E quando ele me convidou para participar nessa mesa redonda com o tema Intervenção Precoce, claro que aceitei. É um tema que me é muito grato e querido, e o qual também gosto muito de falar, e por isso aceitei com todo o gosto em estar presente nessa mesa redonda. Ainda bem. À primeira vista, quando eu soube que ia conversar com uma educadora do Hospital de Angra, perguntei-me, mas o hospital tem educadoras? Peço desculpa à minha ignorância, será comum a algumas pessoas? O que é o seu dia-a-dia no hospital, a sua função? O nosso dia-a-dia no hospital, neste momento somos 3 educadoras de infância no nosso hospital. Temos uma vertente virada para as crianças que estão em internamento. E depois temos outro lado, que é o apoio que damos às crianças que estão na consulta externa, à espera das consultas e de terapias e em hospital de dia. E, portanto, a nossa função, no fundo, é apoiar estas crianças enquanto elas estão lá internadas, dar-lhes atividades para fazerem, apoiar os pais também em dúvidas que às vezes têm sobre. Cada vez mais os pais nos contatam e nos questionam sobre as questões do desenvolvimento, da parentalidade, e portanto também é aqui uma ajuda que lhes damos, e tentar fazer com que estas crianças, enquanto estão e permanecem no hospital, também não tenham uma experiência muito negativa, porque às vezes têm procedimentos que são mais intrusivos e que causam dor, e portanto o que nós tentamos fazer é, através de atividades lúdicas, do brincar, fazer com que aquela criança esqueça um pouco essa parte mais negativa e consiga concentrar-se mais no que é positivo e no que ela está habituada, no fundo, a fazer quando está cá fora, não é? Quando não está em ambiente hospitalar. Portanto, é no fundo desmistificar um bocadinho aqui a hospitalização e fazer com que esta criança tenha realmente uma experiência o mais positiva possível dentro da situação clínica que ela poderá ter que ser tratada na altura. Certamente que a sua experiência há de então servir para, nesta mesa redonda, também contar aquilo que tem dado certo e o que dá menos certo na abordagem a uma criança que está doente, porque tratam sempre de crianças com algum tipo de problema. Sim, também posso dar um pouco essa achega. Eu vou falar mais do tema da intervenção precoce e a intervenção precoce a nível regional. Temos aqui neste painel também o Dr. Luís Borges, que é vice-presidente da ANIP e que também vai dar uma perspectiva, acredito que vai dar uma perspectiva aqui a nível nacional, a intervenção precoce a nível nacional. Temos aqui algumas diferenças. A nossa intervenção precoce a nível regional está orientada por uma portaria conjunta e, portanto, temos aqui uma legislação própria a nível regional. E a nível nacional é um pouco diferente.
E, portanto, talvez também consiga dar aqui um pouco mais chega nesse sentido. Acho que as duas têm muito para dar e o objetivo de ambas as valências, tanto regional como a nível continental, é ajudar as crianças e famílias neste processo de intervenção, remediação, o que quer que seja. E, portanto, vão ser aqui, se calhar, duas visões que vão ser interessantes serem debatidas e reveladas aqui nesta mesa redonda. Sendo que não há uma melhor do que a outra, segundo o que acabou de dizer. Eu penso que é não. Mais com as especificidades, não é? As especificidades. Sim, eu penso que não. A nível regional, temos uma portaria própria, não é? A Portaria 89/2012, é que rege aqui a organização e funcionamento da intervenção precoce na região. Temos aqui uma base da saúde, que depois tem também aqui uma vertente que tem o apoio da educação e da segurança social, da ação social. Neste momento também posso aqui só avançar, na região contamos com 17 equipas de intervenção precoce em todas as ilhas dos Açores. Dentro em breve talvez tenhamos mais uma, que será a equipa de intervenção precoce da Lagoa, em São Miguel, que era o único concelho que ainda não tinha uma equipa de intervenção precoce, porque a intervenção precoce é concelhia, aqui a nível Açores. E, portanto, temos aqui um pouco esta dificuldade porque são ilhas, são 9 ilhas, não é? Enquanto no continente mais facilmente as equipas se encontram, partilham experiências, debatem e chegam mais depressa ao lugar umas das outras, aqui é muito complicado. Claro. Portanto, aqui normalmente, quando há mais do que uma equipa numa ilha, talvez consigam fazer isso. Mas quando isso não acontece, normalmente esses momentos de partilha acontecem quando há formação. Portanto, normalmente quando há formação, tentamos centrar em 2 ilhas, às vezes é São Miguel e Terceira, não é? São as mais que poderão, em termos de voo, ser mais práticas. Okay. E, portanto, são nestas alturas que todas as equipas se encontram e são momentos muitas vezes de partilha e de riqueza, porque há ilhas em que só há uma equipa de intervenção precoce. E então, às vezes, também sentem-se um pouco sós neste trabalho, não é? Claro. E, portanto, são sempre momentos ricos de partilha, o que é muito bom. É claro que sim. Estamos a falar então da intervenção precoce e a imaginar os ouvintes que estão por esta altura a ouvir a nossa conversa, quando é que os pais devem pedir a vossa ajuda? Pronto, então, qualquer pessoa, e aqui não são só os pais, não é? Qualquer pessoa, vizinho, familiar, pai, mãe, educador, os colégios, creches, a própria saúde, pode referenciar para as equipas de intervenção precoce, desde que haja uma razão para, uma desconfiança, ou que sintam que algo não está bem. Costumo dizer que, na dúvida, referencia-se e depois logo se vê. Podem sair boas notícias e não fez mal, não é? Exatamente. Sabemos que hoje em dia cada vez mais aparecem crianças com determinadas problemáticas. Também penso que todos estamos mais alertas para determinadas problemáticas e também por isso talvez se referencie mais com mais frequência, não é? Uhum. Não digo mais cedo, porque ainda temos muitas situações em que as referenciações são feitas demasiado tarde, numa idade mais avançada, em que depois temos que recorrer à remediação e já não tanto aqui à intervenção ou numa vertente em que possamos intervir aqui de forma mais precoce e se calhar fazer aqui um trabalho melhor, com melhor qualidade, não é? Mas, no fundo, o que interessa é referenciar. Depois, quando estas crianças são referenciadas para as equipas, existem critérios de elegibilidade para entrar no Programa Regional de Intervenção Precoce na Infância e, se a criança cumpre estes critérios, entra no programa. Estes critérios, também posso avançar, que são 2 grandes grupos, não é? Temos um grupo em que os critérios são, por exemplo, risco já estabelecido, ou seja, aquela criança já tem um diagnóstico, já sabemos o que é que ela tem, quando vem com uma referenciação, por exemplo, o médico já diz, olha, tem um atraso de desenvolvimento, ou tem uma perturbação do espectro do autismo, ou o que quer que seja, portanto, e esse grupo é automaticamente elegível, portanto, não há aqui nada que diga que a criança não pode entrar no programa,
e depois temos um outro grupo em que é preciso uma acumulação de 4 ou mais fatores de risco. Ou seja, a criança deve ter, por exemplo, tem um risco biológico e depois tem 1 ou 2 ambiental ou contextual, portanto tem que haver aqui um conjunto de vários critérios de risco para ela ser elegível. Quando a criança é elegível, a equipa o que faz depois é reunir com os pais, fazer aqui um levantamento da situação, iniciar aqui o processo no sentido de saber, no fundo, o que é que estes pais esperam desta intervenção, o que é que pensam que será esta intervenção, como é que a equipa pode ajudar. Ou seja, no fundo, os pais serão parceiros neste processo. Ou seja, não temos aqui profissionais vistos como técnicos, como eles é que são os detentores do saber. Temos aqui pais que vão ser um recurso para esta família, que vão ser um apoio e que vão ajudar esta família, no fundo, a decidir e a ajudar a sua criança. Porque a família, no fundo, é que é o pilar daquela criança, não é? Eu tive uma mentora que dizia que quando fazemos bem o nosso trabalho em intervenção precoce é ingrato porque não temos agradecimento, mas isso é bom. Porque o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, no fundo, fizemos tão bem o nosso trabalho, demos tantas competências àquela família, que a família por si só já percebeu que ela própria é que foi a gloriosa neste processo. Portanto, ela é que foi a heroína, no fundo, não é? Quando temos muitos profissionais, ou quando temos um agradecimento a muitos profissionais, no fundo o que pensamos é que estes profissionais tiveram um grande espaço naquela intervenção. Portanto, não foram tanto os pais, foram mais os profissionais. E, portanto, o que nós queremos em intervenção precoce não é isso. O que nós queremos em intervenção precoce é realmente fazer com que, porque a intervenção precoce também é feita nos contextos de vida da criança, e, portanto, o que nós queremos é que a intervenção precoce dê essas competências tanto aos pais como aos educadores que estão com as crianças nas creches e nos colégios, nos contextos de vida da criança, para que sejam eles a dar continuidade a este processo. Um profissional de intervenção precoce, se for 1 ou 2 vezes por semana, ou 45 minutos, ou que seja 1 hora, não é que vai fazer essa diferença se este trabalho não tiver continuidade. Claro. E, portanto, o que queremos é que realmente seja feita essa continuidade com as famílias. E, portanto, é isso que esperamos. Estamos agora aqui numa parte de viragem, porque há uns anos a IP sempre foi o foco, tentámos sempre orientar as equipas para o foco ser a criança e a família. Mas claro que há uns anos havia muito um modelo clínico, ou seja, muito centrado na criança. E a família ficava assim um pouco mais ao lado. Começámos a ter cada vez pais e mães que trabalham, não é? É verdade. E, portanto, as crianças são colocadas nas creches, nos jardins de infância, e os profissionais iam às creches e aos jardins de infância, trabalhavam com a criança, e às vezes era difícil reunir com os pais, porque os pais estavam sempre muito ocupados. E, normalmente, a criança é colocada no colégio de manhã, às vezes muito cedo, e às vezes vão buscá-la muito tarde, tipo 5h30, a criança passa muitas horas no colégio. E, portanto, aqueles pais também, quando vão buscar aquela criança, também não tinham muito tempo para estar ali ainda a conversar com o profissional de intervenção precoce, a saber o que é que podem ainda fazer, a levar ainda alguma coisa para fazer em casa. E, portanto, estava a ser aqui, mas este processo, neste novo paradigma, foi importante porque estes pais estavam a desresponsabilizar-se um bocadinho do seu papel parental. E atualmente já não é assim. E atualmente ainda estamos a mudar aos poucos, não é? Isto é um processo, vai devagarinho, mas em algumas situações o que estamos a notar é que realmente os pais estão a começar a estar mais envolvidos, estão a perceber que realmente o papel deles é importante. Eles são importantes na relação. São eles que são importantes nesta relação, não somos nós. Portanto, o modelo são os pais, não é? Por muito que nós façamos e por muitas horas que estejam na escola, os modelos são sempre os pais. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, isto é uma caminhada que está a ser feita, tanto com pais como profissionais, e eu espero que vá no bom caminho e que se perceba que realmente este paradigma é importante. Até porque a intervenção precoce hoje em dia não é feita por tentativa e erro. Ou seja, temos já um vasto leque de investigação científica nesta área. E, portanto, tudo o que nós fazemos é feito com base em evidência. Já há imensas meta-análises, não é? Mais de 50,
com o tema de intervenção precoce. Sabemos que cada meta-análise tem um conjunto vasto também de outros estudos e, portanto, hoje são centenas e milhares de estudos que têm a ver com a intervenção precoce. Portanto, à semelhança do que acontece na medicina, na biologia, nas neurociências, que também tem uma dimensão muito científica, a intervenção precoce hoje em dia tem essa dimensão e não fica nada atrás. Portanto, está muito bem cimentada em termos de investigação científica. E, portanto, todo o trabalho que nós fazemos tem por base sempre a investigação científica e é esta ajuda que queremos dar e estamos a dar aos pais e às famílias. Muito bom, quer dizer, cada vez melhores profissionais com este saber de ciência feito. E agora falta então os pais. Porquê que os pais ainda andam tão às vezes assustados e às vezes por causa mesmo dessa situação até podem-se ficar afastados? Que trabalho há a fazer ainda aqui com os pais que se deparam com aquilo que ninguém quer quando nasce uma criança, é perceber que ela tem algum problema. Para já, ficam mais descansados a partir de hoje, porque sabem que os profissionais estão mais do que habilitados a ajudarem um filho. Mas agora, a parte deles, o que é que eles têm de fazer para ultrapassar os medos? Pronto. Quando uma criança nasce, a expectativa é sempre, vai correr tudo bem. E que seja saudável. E que seja saudável, é o bebê imaginário, não é? É verdade. Muitas vezes isso não acontece. Então, quando nasce um bebê com problemas, como a trissomia 21, uma paralisia, ou mesmo mais tarde com o diagnóstico de autismo, aquele mundo cai um pouco. Ou seja, quando nasce um bebê, nascem também os pais, por assim dizer. É verdade. E, portanto, cria-se aqui uma expectativa de, e agora? O que é que eu faço? Não é? A quem é que eu recorro? A quem é que eu recorro? Ajudar, é verdade. Quem é que me vai ajudar? Como é que vai ser o futuro do meu filho? Se for uma criança com paralisia cerebral, a primeira pergunta é, será que ele vai andar? Será que a sociedade está preparada para dar apoio a estes pais, a estas famílias? Será que vão estar sozinhos? Será que estes profissionais vão caminhar ao meu lado, atrás de mim, à minha frente? Como é que vai ser? E, portanto, isto tem sido também uma preocupação nossa, no sentido de nós não estamos aqui para ensinar pais, porque os pais não querem ser ensinados e não podem, portanto, quem somos nós para querer que o outro mude, não é? Não. Estamos aqui, no fundo, para dar aqui este apoio, esta orientação. E às vezes o que fazemos para ajudar os pais é tentar que sejam os pais a chegar lá. Ou seja, vamos dando pistas, vamos dando aqui algumas informações, até podemos colocar aqui um vídeo com alguma dinâmica e pôr os pais a suscitar dúvidas, a pensar, bem, isto realmente parece aqui um pouco com a minha situação, então vou questionar. E é nesse questionamento que nós entramos, ou seja, nós somos muito bons aqui nesta parte de poder informar, poder ajudar. Mas claro que os pais também têm que, no fundo, também querer ser ajudados. Eu acho que também há aqui uma outra vertente no sentido de ainda temos que desmistificar aqui um bocadinho o que chamamos de rótulos. Isso. Por exemplo, hoje em dia os pais têm muito medo, por exemplo, quando falamos nas perturbações do espectro do autismo. Não vamos dizer já para não rotular. Nós não podemos pensar assim, porque noutra situação qualquer, uma criança que tenha um diagnóstico de asma, diabetes, tem o diagnóstico, não é? Uhum. Não há problema. Porque é que esta palavra tem tanto peso? E eu acho que também temos aqui uma certa responsabilidade nisso, porque temos, no fundo, temos que começar a simplificar isto. Até porque, por exemplo, o espectro das pessoas é um espectro, ou seja, é muito vasto, não é? E há crianças que estão ali no limbo e quase que não se nota, e o que é ótimo, não é? Uhum. E há outras, claro, que têm uma parte mais agravosa, mas temos que começar a desmistificar, para estes pais também não sentirem a pressão da sociedade. Porque se nós, profissionais, é que dermos no fundo, esta informação de não vamos dizer nada, não vamos adiantar aqui nada, não vamos falar nisso para não rotular. Aqueles pais vão ficar com aquilo na cabeça, rótulo, não é? Pronto. Vamos esconder. Pronto. E depois, às vezes, o que é que acontece? Acontece que a criança
mantém determinados comportamentos, não é? Em algumas situações. Os pais veem que aquela criança, afinal, tem ali qualquer coisa, porque os pais são exímios a saber que tem uma criança que tem ali qualquer coisa, que não está bem. E, portanto, e quando os pais dizem há qualquer coisa aqui que não está bem, nós temos que ouvir os pais. Porque os pais são os pais que conhecem melhor aquela criança, não é? E, portanto, é ouvi-los. Havendo, por exemplo, neste caso, essa suspeita, vamos desconstruindo aqui aos poucos para que quando chegar o momento, aquela mãe, aquele pai já não sinta aquela pressão e aquele stress daquela palavrinha, não é? Porque não é nada que não se possa trabalhar, não se possa orientar e aquela criança não vai deixar de ser filho daquela mãe, daquele pai, só porque tem aquela condição. E integrar-se na sociedade, não é? Dentro do possível. Mas agora na nossa conversa eu não me perdoaria se não falássemos daquilo que anda na boca do mundo há uma década, pelo menos, que é a digitalização do nosso mundo, não é? Toda a gente já viu uma criança pequenita com o dedo num telemóvel, num tablet, o que quer que seja. Acha que isto também pode ter aqui desenvolvido algum problema maior naquilo que poderia ser uma infância mais feliz e que está, de certa forma, limitada por um ecrã? Sim, é sim. Eu considero que sim, eu acredito que sim, mas é a minha opinião pessoal. Portanto, neste momento não podemos dizer há evidência científica, há vários estudos que afirmam que é benéfico, não é benéfico. Portanto, não temos ainda essa base científica para afirmarmos que, pela minha experiência e pelo meu dia-a-dia no trabalho, o que eu noto é que realmente há uma fixação muito maior pelo digital, desde idades muito precoces. Vemos bebés de 8 e 9 meses com o dedinho no ecrã, e eles são extraordinários a lidar com estas tecnologias. E são extraordinários porque eles não têm medo de errar. Ou seja, nós, quando pegamos no telemóvel, ficamos ali com receio, vai, não vai, será que faço isso? E não conseguimos às vezes descobrir metade do que os nossos telemóveis têm. Claro. As crianças não têm medo de errar, então mexem, e quanto mais mexem, mais descobrem. Não é? Está. Pronto. E eles, quando são muito pequenitos, a Associação Americana de Pediatria alertou uma altura que antes dos 2 anos não se devia colocar um telemóvel e um tablet à frente de uma criança. Com a pandemia, eles mudaram isso um bocadinho e recuaram um pouco e colocaram 18 meses. Portanto, a pandemia veio aqui também, eu acho que agravar um pouco essa parte, porque começámos a depender muito mais da parte digital. Foi. Os efeitos que está a fazer nas crianças, eu penso que, por exemplo, a parte do brincar. Está-se a perder muito a parte do brincar. Eu lembro, quando era criança, brincava muito na rua, não é? As minhas filhas ainda brincaram muito na rua. Os jovens de hoje brincam pouco na rua. Eu, por exemplo, tenho crianças que às vezes quando as observo, as avalio, elas não sabem, por exemplo, saltar o pé coxinho, não sabem atar os sapatos, portanto... Saltar à corda saltar à corda. Tem medo das alturas com muita frequência. Exatamente. Não arriscam. Exatamente. Os pais, quando são pequenos, não querem, por exemplo, que vão para a rua quando está a chuviscar, para não apanharem frio, para não ficarem doentes. Isso foi algo que a pandemia nos ajudou aqui até certo ponto, porque o que é que aconteceu com a pandemia? Verificámos que temos que abrir janelas, o ar tem que circular, porque senão os vírus ficam ali, não é? Concentrados. E, portanto, eu acho que aqui os pais abriram um pouco aqui a sua visão no sentido de não, porque não são as correntes de ar que fazem com que as crianças fiquem doentes, são os vírus, não é? E, portanto... o bom que é quando a criança vai para a rua e brinca e salta. O Dr. Carlos Neto disto é muito... Ele bate sempre na mesma tecla, não é? As crianças têm que sair, têm que correr, têm que saltar, têm que cair, têm que subir árvores. Os joelhos, exatamente, têm que esfolar os joelhos. E o que reparamos é que retiramos os meninos dos perigos da rua, mas esquecemos dos perigos de casa. E cada vez mais a internet, quando não é controlada, e eles mexem nisso muito bem, os perigos estão lá. Todos. Portanto, estão lá todos.
E por isso acho que isto tem vindo a piorar nesse sentido. Nós não podemos ser totalmente radicais, não é? Radicais no sentido de vamos cortar, vamos retirar. Portanto, não vamos voltar atrás, não é? Nunca mais voltaremos atrás, mas eu acho que é importante refletir e de estabelecer aqui alguns limites, algumas regras. Sim, pronto, tens aqui isto e podes mexer um pouco, mas vamos ter outro momento de brincar. Ou seja, vamos ter integrar no dia-a-dia algum espaço para o digital, mas não fazer disso o dia inteiro, não é? Exatamente. Por exemplo, os bebés muito pequenos, por exemplo, com 3 meses. O bebé com 3 meses é muito competente a ler as expressões faciais do adulto, não é? A parte dos afetos, da interação, da relação. É aqui que começa também as bases da vinculação. E, portanto, se retirarmos essa parte do bebê, que é aliás, a interação, os afetos, as emoções, são a base aqui inicial do estímulo da cognição do bebê, não é? No primeiro ano de vida sabemos que é quando o bebê se entra ali e adquire ali as bases da sua personalidade. Portanto, se retirarmos essa interação do bebê com o adulto e colocarmos algo que não lhe responde, não é? Porque o adulto responde, o que é que vamos ter aqui de relação neste bebê? Não há nenhuma. Como é que vai ser a interação deste bebê ao crescer e ao relacionar-se com outros adultos? Temos que ter aqui algum cuidado. E os bebés são extraordinários nisso. Os bebés é que regulam a nossa emoção, a nossa interação. Não são os adultos, são os bebés. Por exemplo, um adulto, vou dar só aqui um azul. Isto é uma área que eu gosto muito, por isso estou entusiasmada em falar. Por exemplo, um adulto que está a brincar com um bebê e é demasiado intrusivo. Por exemplo, chega-se muito ao pé do bebê, abana ali uma roca muito à frente dos olhos do bebê. O que é que o bebê faz? O bebê, muitas vezes, o que é que faz? Vira o olhar, respira e pensa para o adulto, sossega, vai mais devagar. Estás a exagerar. Portanto, e depois o bebê o que é que faz? Olha novamente para o adulto, para ver se ele já se recompôs e como é que é aquela interação. O adulto, se perceber isso, não é? E se der esse espaço ao bebê e se o respeitar, a interação é reposta. Portanto, eles começam aqui no jogo, naquela dança, não é? Se o adulto não percebe, aquele bebê vai se sentir um pouco fracassado nessa interação e vai começar ali a desligar um pouco. E a não confiar. E a não confiar. Portanto, temos que ter aqui muito cuidado e é aqui que também a intervenção precoce também pode ser uma grande ajuda. É ajudar os pais a perceberem o básico. Às vezes temos pais em termos materiais, muito beneficiados, não é, com muita coisa, mas depois todo o conforto físico, mas depois na parte das interações, das relações mais frágeis. Então, às vezes temos que começar pelo básico e dar a conhecer aos pais que não é preciso brinquedos caros, não é preciso imensos jogos, não. Neste primeiro tempo, nestes primeiros meses, o que o bebê precisa é da face, é da voz, é da expressão facial, é de como a mãe ou o pai falam, como olham para ele, como lhe dão espaço para esperar pela resposta. Não é? Isto é que é preciso. Tudo de graça, veja-se. Tudo de graça, tudo gratuito. E é isto que vai estabelecer a base. Se isto não for bem firmado, o resto pode não correr bem. Eles podem procurar noutras fontes exatamente que precisam e confiança. É tão bonita uma família, é um tema que me diz também muito. Mas aqui, voltando à mesa redonda, para além de se falar da sua área, da intervenção precoce nos Açores, também com certeza vai abordar-se perspectivas futuras. E quando nós já levantamos o diagnóstico, as nossas crianças correm algum perigo por causa da digitalização exagerada. Futuramente, o que é que podemos fazer para atenuar um bocadinho os efeitos que não sejam benéficos desta era em que nós vivemos e à qual chegamos de forma muito rápida? Bom,
Não lhe vou dar boas notícias, porque isto não vai ser uma tarefa fácil. Até porque não depende de cada um de nós, muitas das vezes depende às vezes de políticas externas, não é? Aqui de um macrosistema. O mundo está muito globalizado também. Exatamente, a chegar também. Exatamente, porque, por exemplo, até temos pais que até, por exemplo, já estabelecem aqui alguns limites, por exemplo, no uso do telemóvel, mas depois estas crianças chegam à escola e têm os pais com o telemóvel ao lado. Portanto, tinha que haver aqui uma concertação entre várias áreas, várias instituições, famílias, comunidade em geral, políticas, governos. Tinha que haver aqui um projeto concertado para que todos pudéssemos dar voz àquilo que seria melhor para estes jovens e para estas crianças. Mas, de qualquer modo, eu acho que cada um de nós pode fazer este trabalho. E os pais, eu costumo dizer que os pais querem sempre o melhor para os seus filhos. E, portanto, se calhar quando, às vezes, em alguma situação, aquela criança passa mais tempo com um telemóvel ou um tablet, também temos que nos questionar o porquê. Muitas vezes, eu não gosto de criticar, nem de dizer é por a culpa do pai ou da mãe ou o que quer que seja, mas temos que perceber porquê. Às vezes, quando chegam a casa, aquela mãe e aquele pai precisam de um bocadinho, não é? Principalmente quando é uma criança, se calhar, muito problemática, que dá muito trabalho, são pais que estão exaustos, são pais que estão deprimidos às vezes, que sentem que estão sozinhos, e aqueles pais às vezes é um escape. E, portanto, tanto para os pais como para as crianças. E, portanto, temos que ver aqui, situação a situação, caso a caso, e tentar ver a melhor maneira de podermos ajudar. Eu acho que se cada um de nós, profissional, mãe, pai, tentar de alguma forma ajudar ou querer ajudar para melhorar esta parte, como disse, do digital, desta pandemia, que também é uma pandemia, não é? Infelizmente, hoje em dia, do digital, eu acho que já estamos a fazer aqui alguma coisa, não é? E se cada um de nós for uma sementinha a tentar ajudar o outro neste aspecto, eu acho que podemos fazer isso. Eu, na minha prática profissional, tento sempre alertar os pais para isso. Eu tento fazer a minha parte. Eu costumo dizer, eu faço a minha parte. Agora a bola está do outro lado do campo, não é? Claro. Nós não podemos obrigar os pais, mas também temos que perceber quando eles não conseguem, porque é que não conseguem. Será que eles têm o apoio todo que é preciso? Será que a sociedade tem dado este apoio a estes pais? Porque crianças com problemas e a saúde mental nos nossos jovens está muito mal, não temos assim tantos apoios, nem tantas instituições que possam albergar estas crianças, e portanto temos que nos questionar aqui um pouco o que é que temos que fazer, ou o que é que podemos fazer para realmente poder ajudar nestas situações. E não é fácil. Eu estou-me a lembrar que nesta tal concertação que falava de várias instituições e meios, também o meio laboral devia entrar, ou seja, os pais também não se podem sentir culpados porque eles próprios estão a ser muito fatigados no trabalho, está a ser exigido muitas coisas, e portanto aí já se fala na semana dos 4 dias, talvez viesse também favorecer aqui um bocadinho, ou seja, deixar um pai menos sobrecarregado para que ele possa também fazer aquilo que ele com certeza mais queria, o pai e a mãe estar com o filho, mas estão cansados, portanto tirar também daqui um bocadinho a culpa deles, não é? Porque para além de tudo ainda vem um sentimento de culpa, o que é que eu não fiz? Isso era ótimo, eu acho que sim. Eu penso que muitas famílias iriam beneficiar dessa nova metodologia, principalmente talvez ia ter tempo de mais qualidade com os filhos, porque há pais que trabalham de segunda a sábado e só têm o domingo, e o domingo depois é para quê? É para cuidar da casa, é para cuidar da roupa, é para cuidar das coisas, para começar no dia seguinte a rotina toda de uma vez. E portanto estes pais também temos que perceber às vezes porque é que eles não dão mais. Claro que há exceções, não vou dizer que não há exceções, mas eu acredito que muitos pais estão mesmo cansados. E portanto eu acho que sim, que devemos ajudá-los. Outra das perspectivas futuras que também podemos pensar é valorizar mais a investigação.
Nós estamos onde estamos hoje, sabemos o que sabemos hoje, porque se investigou, claro. Não é? Porque tivemos pessoas que colaboraram na investigação, porque se aprendeu, tentou saber-se mais. E, portanto, eu acho que ainda temos aqui um pouco esta mentalidade de que a investigação não é para todos, ou que investigar, mas vamos lá perceber se vale a pena ou não. E eu acho que vale sempre a pena. Portanto, investigar vale sempre a pena, porque vamos sempre aprender qualquer coisa, não é? Claro. Sempre. E por isso, eu acho que também é outra caminhada que temos que fazer aqui. Outra vertente, não posso dizer tudo, senão vou estar a dizer tudo da mesa, não é? Spoiler. Mas se calhar dar aqui mais alguma chega, e eu acho que também um dos objetivos talvez deste congresso também tenha sido é de criar pontos entre a saúde, a educação, a ação social. Muitas vezes estamos um pouco de costas voltadas, não é? E temos crianças que partilhamos casos, famílias que partilhamos. E então, por que é que não partilhar a informação, a intervenção? Até porque às vezes estes pais andam de um lado para o outro, um diz uma coisa, o outro diz outra, e os pais chegam às vezes até às equipas e já não sabem muito bem o que é que foi dito num lado, o que é que foi dito no outro. Okay. E, portanto, se houvesse aqui também esta rede, este trabalho de rede mais firmado, com mais qualidade, com percursos bem estabelecidos, com circuitos bem estabelecidos, eu acho que iria ajudar muito, muito tanto estas crianças, como as famílias, como os próprios profissionais, como o trabalho dos próprios profissionais. Claro. E, portanto, eu acho que sim, seria uma mais-valia. Vamos ver se isso acontece, eu espero que sim, mas é aqui mais uma chega para que se possa criar aqui um pouco esse trabalho. Até porque estamos a falar do primeiro Congresso Insular Olhar Futuro, ou seja, educação, cérebro e mente vão estar em análise e, portanto, pelo menos o esforço já está feito e direcionado para termos, no fundo e simplificando, crianças mais felizes, não é? Principalmente, sim. Eu acho que esse é o mote, não é? Crianças e famílias mais felizes. Sim, isso era o ideal. Que seja assim, então. Ficam então aqui com a informação de que o congresso vai acontecer no auditório do Ramo Grande e na Academia da Juventude das Artes da Ilha Terceira, e o público interessado pode aderir de forma presencial ou via online, e então desta forma já se percebeu que vamos deixando aqui no Rádio Clube de Angra alguns aperitivos para aquilo que há de ser este primeiro Congresso Insular. À doutora Anabela Faria quero agradecer muito a disponibilidade e principalmente a paixão com que fala destes temas e que certamente vai levá-la consigo, onde for, nomeadamente para esta mesa redonda deste Congresso. Obrigada. Eu é que agradeço e aproveito para desejar felicidades aqui ao vosso Rádio Clube de Angra. Vou estar presente no sábado. Muito obrigada. Espero que as pessoas também estejam, e se ainda não compraram o bilhete, comprem, porque vai ser muito interessante. E, portanto, aproveito para desejar também felicidades aqui à vossa casa. E muito obrigada pelo convite. Obrigada a nós. Até uma próxima. Felicidades. Obrigada. Entrevista.